Vamos ver lá. Boa noite, sejam todos bem-vindos.
Eu estou fazendo um teste de microfone. Eu sei que já está funcionando no Google Meets. Eu gostaria de saber se todo mundo no Facebook consegue ouvir minha voz ok. Por favor, escrevam na mensagem, no texto, para me informar se estão conseguindo ouvir ok esse áudio, ok? Iremos começar daqui uns 2 minutos. Bom, é 6h30. Eu acredito que todos estão ouvindo minha voz, pelo menos. Eu não sei em relação ao vídeo, porque parece que está travada a câmera aqui no computador. Mas vou fazer o estudo mesmo assim com voz. Acredito que temos algumas pessoas pelo telefone que vão conseguir ouvir e acompanhar. Infelizmente, pelo Google não dá para ver o visual hoje. A gente ainda está tentando resolver os problemas de vídeo. Então, se os senhores gostariam de ver os slides que vão ser apresentados, eu recomendo fazer um login também pelo Facebook para terem uma ideia do material que foi discutido e o visual, ok? Mas no momento eu vou continuar a fazer o estudo. Eu sei que no Facebook talvez o vídeo não esteja tão bom, então eu peço desculpas no momento. O estudo de hoje é baseado em perguntas e respostas da semana passada, versão em português. O de ontem, como tivemos vários problemas técnicos, tanto no Facebook quanto no YouTube, eu tirei do ar, vou regravar em inglês e postar para todos durante essa semana. Até o fim da semana eu vou preparar este material para poder passar para todos em inglês. Hoje eu gostaria de fazer o estudo baseado nas mesmas perguntas em português. Antes de começar, gostaria de ler com todos os senhores o sagrado juramento. Sagrado juramento. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meixo Sama recebeu a vontade de Deus que foi concretizada no paraíso e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, Messias. Nós reverenciamos Meixo Sama como modelo para toda a humanidade, como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meixo Sama estão unidos, servindo a Deus, que Osho Sama é quem nos revela a vontade de Meixo Sama no mundo material. Nós consideramos as orientações de Kyosho Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Esse é o sagrado juramento. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo.
Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é Una Meixo Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Então, como todos os estudos, eu peço para que tudo que sentimos hoje, tudo que percebemos, vamos encaminhar a Deus, através do nome Messias, para que possamos todos, junto com toda a humanidade, nascer como filhos de Deus, Messias. Gostaria de fazer um resumo bem rápido do estudo da semana passada, os pontos mais importantes. Na semana passada nós estudamos a palestra do Masaki Sama, que foi feita em fevereiro de 2004. Fevereiro 4 de 2020, este ano. E dentro da palestra do Masaki Sama temos vários pontos que podemos estudar. Só que na semana passada nós estudamos um pouquinho mais sobre o Sonen e o significado do Sonen em japonês. O que significa Sonen? Nesse estudo eu peguei a própria palavra Sonen e desmontei ela no significado dos ideogramas. Então na parte de cima nós temos o olho, árvore, coração. Então é a observação e os sentimentos dessa observação do mundo natural, no mundo à nossa volta. E embaixo, nem, nós temos o ideograma para tempo e coração. Então, um estado de espírito neste momento, neste exato momento agora. Né? Sonen, ele na verdade é pensamento em japonês. A palavra significa pensamento. Só que é pensamento não como o pensamento que nós vemos, mas pensamento que também envolve o nosso sentimento. Porque somos seres que temos consciência, né? Então conseguimos observar e sentir tudo ao nosso redor e refletir a respeito. Então, essa era a palavra Sonen. Dentro desse mesmo estudo, nós também olhamos o próprio símbolo, o símbolo da igreja, o símbolo Izunome, e o ensinamento que Meixo Sama nos explica que no Oriente temos Messias, no Ocidente temos Cristo. A união dos dois forma a palavra força, né, que é o verdadeiro poder. Ao formar essa palavra força, a luz gira e gera o verdadeiro poder de salvação. Então, Meixo Sama ele explica que ele veio à Terra com essa missão de unir o Ocidente e o Oriente, Messias e Cristo. Né? No centro fica Deus, a missão dele era unir, e dá para ver dentro desse desenho que, na verdade, nós temos o próprio símbolo da igreja aparece ali. Né? Então, dentro do próprio símbolo da igreja, nós temos esse ensinamento de Meixo Sama muito nítido, muito claro. Né? Durante o estudo, depois do estudo, pontos, né, que Meixo Sama enfatizou durante esse estudo que a gente olhou, ensinamentos de Meixo Sama, enfatizados por Masaki Sama, foram: estamos na era do Sonen. Jorei não é mais tão importante. 2. Trabalharemos em consonância com o cristianismo. E 3. Meu objetivo é unir as forças, Messias e Cristo, para gerar a verdadeira força de salvação. Então, foram pontos que nós estudamos a semana passada, mas pontos que Meixo Sama estressou em seus ensinamentos, com grande ênfase, com grande importância. E devido a esses pontos, apareceram várias perguntas após o estudo, e são algumas, eu escolhi algumas hoje para podermos olhar juntos, estudarmos juntos. Uma das primeiras perguntas foi: como fica o Ohikari? Por que usar o Ohikari? Se agora estamos na era do Sonen, qual a importância de usar o Ohikari? Desculpe. A segunda pergunta: se o Sonen é mais importante, é errado ministrar Jorei pelo Sonen sem o uso do Ohikari? A terceira pergunta: o objetivo é trocar Jorei pelo Sonen ou é Jorei com o Sonen correto? A quarta pergunta foi:
E os assentamentos espirituais, Soreisai, continuarão? E quinto, quem está propondo todas estas mudanças? Na verdade, essa quinta pergunta apareceu ontem, no estudo de ontem, e eu a adicionei aqui para todos os senhores hoje. Então, voltando à pergunta número 1. Como fica o Ohikari? Por que usamos o Ohikari? Kiyosama nos ensina, existe uma palestra de Kiyosama, que ele fala que, na verdade, o mundo da luz, Daikomyo, grande luz brilhante, o mundo de origem, o mundo da luz, existe no centro da nossa consciência, no centro de nossa alma. Né? Então, o Ohikari, na verdade, existe para nos relembrar que esse mundo de luz existe no centro da nossa alma. Uma forma física de mostrar que existe esse mundo espiritual. Um minutinho. Video kitena? Video kiteru. I think we're having some technical difficulties in Facebook, maybe. One moment, everybody. Oh, that's the wrong one. That's the wrong one. That's the English group. You have to go to the Portuguese group. So, o Ohikari, na verdade, ele existe para relembrar isso. Quando levantamos a mão para ministrar Jorei, nós aprendemos que não é a gente que está ministrando Jorei, correto? Na verdade, Deus está iluminando tudo através de sua divina luz, né? Através de sua vontade. Ele que levanta a mão do Jorei. É a mão de Deus. Nós somos um veículo, na verdade, para encaminhar tudo isso de volta a Deus. Então, o Ohikari existe para relembrar que nós temos esse compromisso, essa missão, mas que esse mundo existe no centro da nossa alma. Né? Então, ainda utilizamos o Ohikari. Né? Como eu expliquei no último estudo também, né? O chefe de liturgia é Kyosho-sama. Então, tudo que conhecemos da liturgia, hoje, a maior parte da liturgia, enshrinements, caligrafias, soreisais, tudo isso, quem define, né, é Kyosho-sama. O dia que Kyosho-sama falar, ok, não precisamos mais usar o Ohikari, então não será mais necessário. Mas ainda existe a importância de relembrar, porque nós ainda esquecemos. Não estamos num ritmo ainda de reconhecer que Deus está vivo, 24 horas por dia, vivo junto conosco, no centro da nossa consciência, e estamos servindo Deus através desse processo de encaminhar toda a humanidade de volta a Deus. Então, enquanto isso ainda existir, essa necessidade, né, claro, continuaremos utilizando o Ohikari. Aí a segunda pergunta, que cabe um pouco com essa. Se o Sonen é mais importante, é errado ministrar Jorei pelo Sonen sem o uso do Ohikari? Então volta à primeira pergunta. Na verdade, quem ministra Jorei é Deus. Né? Nós somos veículos para encaminhar tudo de volta a Deus. Então, existe uma orientação de que eu também falo, mesmo que por algum motivo a gente não possa levantar a mão para ministrar Jorei. Né? Estamos numa situação que não dê para levantar a mão e ministrar Jorei. Ao reconhecer que Deus está vivo, está iluminando, mostrando o seu perdão através de tudo que estamos observando, e através do nome Messias, a gente encaminhar isso de volta a Deus, para o centro da nossa alma, para o paraíso, em nome do Messias, isso em si é a própria obra do Jorei, é o próprio ato do Jorei. Então, mesmo que não possamos levantar a mão, podemos trabalhar e dedicar na obra do Jorei. Na verdade, deveríamos estar dedicando nessa obra do Jorei 24 horas por dia, todo dia. Mas, ainda conscientemente, a gente esquece, né? Ainda acha que essa vida é nossa, que esse tempo é nosso, e acabamos nos perdendo no dia a dia, nas nossas tarefas triviais. Né? E esquecemos que durante essas tarefas, durante essa situação, na verdade, estamos dedicando nessa obra do Jorei, encaminhando tudo de volta a Deus. Então, o ideal, claro,
é reconhecer que Deus está ministrando Jorei. Né? Utilizar o Hikari, mas mesmo que por algum motivo, suponhamos que eu esqueci o Hikari em casa, ou algo aconteceu, eu posso dedicar nessa obra do Jorei. Mas é importante relembrar também que a gente esquece o Hikari, na verdade, né, muitas vezes. Não, hoje em dia, muitos membros, claro, não tem mais esse hábito, né? Mas como quando somos novos membros e no começo da fé, a gente esquece por quê? Esquecemos que estamos aqui para servir a Deus. Esquecemos de Deus. Então acabamos esquecendo o Hikari. Né? Se a gente tem consciência que na verdade estamos servindo a Deus, 24 horas precisamos servir a Deus, também conseguimos lembrar de colocar o Hikari no pescoço. Mas não é do Hikari que sai essa luz. Tudo já foi iluminado por Deus, porque Deus está vivo no centro da consciência de cada um. Então, através disso, estamos encaminhando tudo de volta a Deus nessa obra sagrada do Jorei. Essa obra sagrada de Deus, de salvação. Aí vem a terceira pergunta. O objetivo é trocar o Jorei pelo Sonen ou é Jorei com o Sonen correto? E como eu expliquei ontem, na verdade a gente tem a tendência de separar os dois, né? Sonen e Jorei. Mas na verdade, o que é o Jorei? Jorei é luz, ok? É a luz de Deus. Deus é luz. Então existe aquela oração, palavras de luz, né, que meu Estamos escreveu. Deus é luz. E onde há luz existe paz, alegria. A paz e a alegria são abundantes. Na escuridão permeiam-se a doença, a pobreza e o conflito. Vós que desejais luz, vinde à luz e chamai o nome Messias. Assim sereis salvos. Vinde à luz. Deus é luz. E precisamos ir à luz e chamar o nome Messias. Assim sereis salvos. Né? Então, na verdade, não é separar os dois. Quando falo o Sonen é mais importante hoje, é ter consciência que o ato físico de levantar a mão e ministrar Jorei não é mais importante. Esse não é o ponto vital. Como eu expliquei no último culto, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, tudo que Meshama desenvolveu na Terra, foram ferramentas para a gente cumprir a nossa missão, nascer como filho de Deus, como Messias. Então o Jorei, na verdade, foi uma ferramenta para ajudar a humanidade a chegar até lá. Na verdade, existe um ensinamento em japonês até, Meshama fala, na era do dia, o Hikari, na verdade, o Jorei, o Hikari existe para guiar, levar a humanidade até a era do dia. Né? Uma vez lá, Meshama não deixa isso muito assim claro, de ok, não precisa mais, mas ele existe para conduzir a humanidade até lá. O Meshama mesmo declarou que nós já estamos na era do dia. Né? Então, se o Jorei existe para chegar até lá, o Jorei não é o objetivo, o ato físico. Né? E existe algo muito mais além do que isso. A forma de servir Deus nessa luz, nesse paraíso, é através da palavra Messias, como o Meshama diz naquele próprio poema, vinde chamai o nome Messias, assim sereis salvos. E a forma com que isso se faz, né, a ferramenta para isso acontecer é através do nosso sono, que é o nosso pensamento e o nosso sentimento, através de tudo que nós observamos nesse exato momento em comunhão com Deus. Através do nosso sono precisamos encaminhar a Deus. Então não são duas coisas separadas. A luz de Deus não deixa de existir, mas a forma de servir agora é através do sono. Então, mesmo quando eu levanto a mão para ministrar Jorei, como estamos aprendendo, como eu falei no começo do vídeo, nós levantamos a mão para ministrar Jorei para relembrar que no centro da nossa alma, Deus está ministrando Jorei em todos nós, em toda a humanidade. E tudo que Deus está iluminando, neste momento, através do sono, eu preciso retornar a Deus. Então, é muito interessante, porque no o último milagre que Meshama deixou bem marcado, não foi com um ato físico de levantar a mão e ministrar Jorei. Foi com oração. Né? Meshama pedindo para os dedicantes orarem a Deus. Né?
Então, tem um poema que nós compartilhamos essa semana, de Meishu Sama, que fala, né, a oração sincera de um membro, no coração vindo do coração sincero de um membro, tem força de mudar o mundo. Por quê? Essa oração comunica-se com Deus. Quem muda o mundo é Deus, né? Se for a vontade de Deus. Mas o importante é esse coração sincero, esse sentimento sincero. E quando a gente fala sincero, não é só mostrar o lado bonito para Deus, não é só mostrar o bom para Deus, é mostrar todo o seu sentimento, todo o seu ser. Isso é ser sincero, né? Se abrir de coração e alma perante Deus e entregar isso a Deus. Esse sentimento sincero, quando a gente entrega através do nome Messias, é capaz de transformar o mundo. Eu acredito que foi esse o modelo que Meishu Sama nos mostrou. Ele se entregou de corpo e alma a Deus no seu último ano de vida, né? Se entregou de corpo e alma, ainda mais do que já tinha feito, e naquele estado de sinceridade, de entrega, devolvendo a sua vida, devolvendo a sua alma a Deus, Deus lhe deu uma nova vida. Ele nasceu como Messias. E aí ele fala que ele é a pessoa mais feliz do mundo. Então eu acho muito importante a gente entender o que Deus está fazendo através de cada um de nós. Através do nosso sono, Deus está nos educando e criando para podermos sentir essa felicidade que o Meishu Sama também sentiu. Para podermos receber uma nova vida de Deus. Para aprendermos a servir a Deus no dia a dia. Então, é além do que aqui está o Sonen e aqui está o Jorei. É entender como eu preciso servir nessa época, nessa hora, nesse momento da obra divina. Como que Deus está querendo que a gente sirva a Ele? E a terceira pergunta, a quarta pergunta, e os assentamentos espirituais, Sorei Sati, continuarão? A resposta mais simples para isso é sim. Eu acredito que continuarão, porque, como eu disse antes, o chefe de liturgia Kyoshi Sama ainda realiza cultos mensais, assentando os nossos antepassados e fazendo esses cultos no solo sagrado, mas Kyoshi Sama mesmo nos ensinou, como ele ensinou na Europa e no culto de antepassados do ano passado, ele fala, né, o Goreide, o Mitamaya, ele existe para nos relembrar que nossos antepassados estão vivos, né? Então, por exemplo, os senhores podem ver aqui no meu altar, eu acredito que dá para ver, temos o Mitamaya. Nós também fazemos orações no culto mensal, também oferecemos comida, mas reconhecendo que nossos antepassados, na verdade, eles não estão aqui. Eles estão vivos dentro de nós. O verdadeiro Goreide somos cada um de nós. E toda a humanidade vive dentro de nós. Toda a criação está ali, dentro de nós. Então, reconhecendo isso, esses cultos existem para nos relembrar que, na verdade, eles estão vivos. E esses cultos estão acontecendo no paraíso, no centro da nossa alma, no centro da nossa consciência. O verdadeiro culto não acontece do lado de fora, aqui no físico. O verdadeiro culto acontece no centro da nossa alma. Nós aprendemos a lei espírito precede a matéria. Se espírito é mais importante e matéria é um reflexo, tudo que acontece na matéria acontece espiritualmente falando. Então, o verdadeiro culto está no espírito, está no paraíso, no centro da nossa alma. Tudo acontece aqui, no centro da nossa alma, né? No paraíso, no mundo de origem. Então, eu acredito que esses cultos também continuarão. Né? A Meishu Sama fala, é preciso uma forma física. Né? A verdadeira igreja somos nós, né? A nossa alma. Mas existe a forma física para nos relembrar disso. Senão a gente esquece. A gente acha que está rezando, acha que está fazendo e acaba se esquecendo de realmente
fazer. Então é uma forma de relembrar. Mas o ponto vital não é o físico, e sim o sono, no espírito. Como isso funciona? O mundo do espírito é o mais importante. Então eu gostaria que tivessem isso em mente ao fazerem esses cultos, ao solicitarem esses cultos. Na verdade, os cultos estão acontecendo no centro da nossa alma. Deus realiza o culto. Não é assim que a gente fala? Tanto culto mensal, como cultos, qualquer culto. Quem realiza é Deus. Nós temos o privilégio e a permissão de participar desse culto que Deus realiza. Através do nome Messias, a gente retorna ao paraíso e participa nesses cultos que estão acontecendo diariamente. Então, a forma física existe, mas o mais importante, de novo, é o espírito. Ok? E a última pergunta. Quem está propondo todas essas mudanças? Né? Alguma pessoa que está fazendo? Ou como que está acontecendo? Porque a gente está vendo várias mudanças acontecerem tão rápido. Uma coisa que eu gostaria que todos tivessem em mente, na verdade, toda mudança que aconteceu até agora, todas essas mudanças foram feitas por Meixo Sama. Não existe nenhuma mudança que a gente está fazendo que Meixo Sama não fez, na verdade. Então, o próprio Jorei. O Jorei evoluiu de uma forma técnica de terapia, porque Meixo Sama não podia falar sobre Deus, não podia falar sobre religião. Então, o Jorei evoluiu aos anos para poder Meixo Sama realizar o que Deus queria. Né? Então, ele veio de uma forma de terapia, virou uma forma religiosa, ao ponto de ele virar sem forma física, basta o Sonen, Meixo Sama falava, agora estamos na era do Sonen, para poder cumprir a sua missão, né? Para o homem poder nascer como filho de Deus, Messias, né? Para levar o homem a esse entendimento. Mas Meixo Sama fez todas essas mudanças, né? Tudo que a gente vê, todas essas mudanças, a palavra Messias, foi Meixo Sama que fez. O nome da igreja, quem mudou o nome da igreja foi Meixo Sama. Né? Meixo Sama mudou o nome porque ele queria desenvolver a igreja de uma forma mundial, trazer a verdadeira salvação, como vimos no slide anterior, né? Unir o cristianismo e o Messias, a força do Cristo e a força do Messias, para poder gerar a verdadeira força de salvação. Meixo Sama fez essa mudança. O problema é que, por não queremos mudar, por sermos criaturas de hábito e que não gosta de mudança, a gente não mudou. E agora é como se está vindo aquela onda e a gente tem que correr. Tem que correr para poder pegar um embalo, porque senão ela vai passar por cima, não é? Então, na verdade, quem mudou tudo isso foi Meixo Sama. Mas a nossa falta de querer mudar junto, né? Na época, ministros, membros, líderes, que não aceitavam essas mudanças, não entendiam essas mudanças, que levou ao que levou hoje, na verdade. Então, nós estamos tendo a permissão, uma segunda chance de Meixo Sama, na verdade, de realmente pôr em prática esses verdadeiros ensinamentos e o verdadeiro sentimento de Meixo Sama, para acompanhar a obra divina. Tudo muda. No universo, se você vê, não existe nada parado. O próprio espaço, né? O universo, ele está expandindo sempre. Ele não fica parado no lugar físico. Né? As árvores estão sempre evoluindo. A natureza está sempre crescendo. Imagina se você ficasse numa forma de corpo de bebê para o resto da vida. Não aguenta, você morre. Né? Não tem como você se manter. Então, tudo muda, tudo evolui. E Meixo Sama fala, né? Não sejam escravos das tumbas. Por quê? Porque a gente tem a tendência de ficar preso no que é conveniente e não querer mudar. Eu dei o exemplo ontem durante o estudo, no seminário, na verdade no meu quarto no seminário tinha uma placa bem grande, Shinpo Kojo, constante crescimento, evolução. O homem precisa estar sempre evoluindo, cada dia melhor do que o anterior, cada mês mais do que o mês anterior. Meixo Sama nos ensina isso. Nós já lemos esse ensinamento várias vezes. Só que quando a gente vê que, ok, está na hora de mudar mesmo, a gente sente medo, sente insegurança, sente pânico, sente vários sentimentos que vêm. E
resistimos a essa mudança e acabamos sofrendo por não querer evoluir da forma com que Deus queira. Né? Mas essa mudança é inévita, vai acontecer, inevitável. Né? Está acontecendo no centro da alma de cada um de nós. Toda a humanidade irá nascer como filho de Deus, como Messias. Isso é sem dúvida. Nós estamos tendo a oportunidade de, conscientemente, do nosso livre-arbítrio, servir a Deus nesse processo. É uma grande bênção, na verdade, poder estar servindo a Deus durante esse processo, conscientemente participando disso. Então, eu acho que de toda a humanidade nós estamos tendo um grande privilégio. Só que precisamos aprender rápido e o quanto antes como funciona esse mecanismo, como funciona essa forma de servir. Senão a gente vai ficar preso nas emoções, né? No nosso apego, nos nossos sentimentos. Os senhores têm alguma pergunta? Eu vou parar um pouquinho. Se tiver alguma pergunta, agora é uma boa hora. Online, no telefone, tem alguma pergunta online? Consegui responder as perguntas que me enviaram? Eu tenho uma pergunta, pode ser? Pode, por favor. Então, como é que vai fazer os novos membros? Os novos membros vão receber o Ricardo ou não? Sim, ainda estão sendo otorgados com o Ricari. Não deixa de ser otorgado, né? Então a gente já viu várias fotos também, né? O próprio Kirsama otorgando com o Ricari. Só que o que significa se tornar membro, né? Então, na verdade, isso também é algo para a gente analisar, né? Antigamente a gente se tornava membro porque queria resolver algum problema ou uma forma de expressar gratidão, né? Mas hoje em dia, mais do que nunca, é ciente de que essa palavra Messias, essa verdade que Missão veio nos trazer, que precisamos nascer como filho de Deus, Messias, precisa ser passada para toda a humanidade. Então a gente se torna um membro assumindo esse compromisso e assumindo dedicar através do nosso sonem também para poder fazer isso acontecer. Para que Deus possa nos utilizar nesse processo. Mas ainda continua tendo outorgas, né? Mas com um espírito um pouco, como se diz, um pouco mais aguçado em relação ao o que significa ser membro dessa igreja mundial do Messias, né? O que significa realmente seguir os passos de Meixo Sama. Does that answer your question? Ok, obrigada. A great question, though. Thank you. Eu acho que, por exemplo, quando eu me tornei membro, uma experiência minha, né? Eu sempre tive dificuldade com meus amigos de explicar a nossa igreja. Quem nós éramos, por que estávamos aqui, qual que era a nossa missão. A nossa identidade era muito obscura, né? Muito confusa. Então eu nunca consegui explicar para meus amigos o que era a nossa igreja, o que a gente acreditava. Né? E hoje em dia, na verdade, ao esses ensinamentos de Meixo Sama serem liberados, né, e revelados para nós, hoje em dia ficou muito mais claro a verdadeira missão da nossa igreja. Até pelo próprio nome da igreja, né, os ensinamentos que Meixo Sama nos deixou e a própria palavra Messias, né? Essa claridade, né? Estamos numa era muito cristalina, né? Então, eu sinto muito feliz pelos novos membros que vão vir, porque eles têm uma oportunidade realmente de cara, né? Desde o começo, saber bem claro o que é que nós estamos fazendo aqui. Algo que, na verdade, eu na minha época, pelo menos, não tinha muito claro.
Como vão ser as aulas da... desculpa, nem Pode pedi perguntar. licença, né? Desculpa aí, todo Pode mundo. perguntar. Como vão ser essas aulas para novos membros? Alguns estudos para novos membros. Então, o que nós estamos focando agora é palavras de luz, palavras de oração, sagrado juramento e nosso juramento também, né? É o alicerce, é a base. Porque, na verdade, os ensinamentos de Mishama estão todos, na verdade, embutidos nessas orações, né? Então, esse é o básico, né, que nós fazemos. Aí temos estudos de ensinamento, temos estudos das palestras de Kiyosama, né, mas o mais importante também é essas novas pessoas praticarem isso, né, estarem praticando, estarem caminhando, estarem através do nome Messias, reconhecendo todos os seus sentimentos e retornando tudo a Deus, né? Então, é assim que eu tenho feito aqui, pelo menos com as pessoas que têm feito estudos comigo. Foi assim que nós fomos orientados também para fazer. Mas novas pessoas que nunca ouviram falar de nada da nossa igreja, que não tem nem uma história como Exu Sama, falar com elas, olha, vocês vão praticando essas orações, fica meio assim, aberto, não? Então, eu acho que o mais importante antes disso é o who we are, né? Então, quem somos nós? Dentro daquele material, quem somos nós, diz, na verdade, a essência do que a gente acredita e do que é a nossa igreja, certo? Então, com isso, nós podemos sentir, né? A pessoa pode sentir, se ela quer ou não seguir esse caminho, começar a aprender, a aprofundar. E se despertar nela essa vontade, aí naturalmente dará para a gente poder aprofundar com essas orações, com palestras de Kiyosama, né? Então, na verdade, o ponto mais importante no momento é distribuir essa mensagem, who we are, quem somos nós, para o maior número possível de pessoas. Aqueles que sentirem afinidade, naturalmente, Deus já está preparando também para seguir esse caminho. Ok, obrigado. De nada, thank you. Isso é muito importante também, a gente reconhecer que, na verdade, Deus está vivo no centro de cada um de nós, de todos. E aqueles que têm afinidade para vir e andar esse caminho conosco, né? Deus já está preparando eles, né? Irá despertar. Eles irão sentir que precisam acompanhar-nos. E aqueles que não, porque não têm essa afinidade dessa forma, para servir dessa forma. Então é muito importante ter isso em mente, né? Deus está vivo e Deus está preparando essas pessoas, né? Ele irá enviar as pessoas necessárias e as pessoas que têm essa afinidade para servir dessa forma. Alguma outra pergunta? Tem uma aqui Qual vai escrita. ser o tópico da próxima semana? Desculpa, de novo. Desculpa. Né? Eu falo depois que eu aperto o microfone, desculpa. Qual foi a pergunta, Soraya? Desculpa, eu não ouvi. Qual que é o tópico da próxima semana? Oh, it's a secret. O que você gostaria de estudar semana que vem? O tópico, na verdade, veio várias outras perguntas durante a semana. Essas daqui foram baseadas no estudo agora, né? Só que nós tivemos outras perguntas também durante a semana sobre a consciência e sobre o sono em nossos sentimentos, né? Então, na verdade, eu vou compartilhar com os senhores agora
que vai virar tópico de estudo também, provavelmente semana que vem, porque não dá para fazer todas agora. Mas as perguntas que saíram foi: o que é consciência? No sentido da palavra mesmo, ou é a nossa essência? Aquilo que aprendemos que envolve o espírito? Aí a segunda pergunta que veio foi: eu não entendo quando diz que a consciência não é nossa, e sim de Deus. E o terceiro é: como Meixama percebeu que havia nascido de novo? O que mudou para ele? O que ele sentiu? 4. Nossos pensamentos e sentimentos nunca são nossos? É sempre Deus que nos faz pensar ou sentir? Eu gostaria, na verdade, de tocar dois pontos dessa daqui, e a semana que vem a gente pode continuar, se for o caso. A terceira e a quarta pergunta. Como Meixama percebeu que havia nascido de novo? O que mudou para ele? O que ele sentiu? Bom, essa é uma very good question, né? Eu sinto que Meixama deixou vários ensinamentos em relação a isso, né? Quando ele teve o derrame cerebral, eu acho que isso foi o ponto mais forte. Dentro disso existe um ensinamento que ele fala que isso tem uma relação muito forte com Cristo, né? Quando ele fala sobre o derrame cerebral dele, né? Quando o reverendo Nakajima faleceu do derrame cerebral, Meixama também falou que isso daí não é uma purificação normal como a gente vinha purificações até hoje, né? Tinha muito a ver com o mundo búdico. E ao ter esse derrame cerebral, ele falou que isso tinha uma ligação muito forte com Cristo. E ele anunciou que nasceu como Messias. Interessantemente, ele anunciou na Páscoa, né? Eram 2 dias, se eu não me engano, de diferença da Páscoa, que ele anunciou esse nascimento. Então, eu acredito que ele sentiu algo muito profundo. Mesmo em relação a essa missão Messias, Meixama falou que apareceram 5 linhas na mão dele. O cabelo dele começou a ficar mais escuro e a pele ficou mais lisa. Então, houve também uma mudança física no corpo de Meixama. Eu acredito que Deus utilizou Meixama nesse sentido, fisicamente falando, para mostrar para a gente que isso aconteceu. Mas o que realmente Meixama sentiu foi muito mais profundo do que essas mudanças físicas somente que teve, né? E Meixama, quando ele falou que nasceu como Messias, como Filho de Deus, né, ele também declarou que ele sentia uma alegria, e talvez ele era a pessoa mais alegre do mundo. A felicidade que ele sentiu foi imensa, né? A própria felicidade de Deus por ter dado vida a esse Messias. Meixama teve a permissão de sentir isso. Então Meixama descreve que ele é talvez a pessoa mais feliz do mundo, né? E ele estava tão feliz com isso, então eu não sei nem a palavra em português para explicar essa emoção, né? Que diz que ele escutou a música de Handel, Messiah, até o disco praticamente rasgar, né? De tanto escutar essa música de Handel. Então eu acredito que Meixama sentiu uma alegria indescritível, né? A verdadeira alegria que a humanidade está almejando, que todos nós estamos sempre buscando, eu acredito que Meixama sentiu isso. Ele mesmo expressa isso várias vezes, né? Então, eram vários fatores, né? Mas o fator principal, eu acredito que foi essa alegria que ele sentiu ao reconhecer que ele tinha nascido de novo como Messias, né? Nascido, um novo nascimento, não nascido de novo, mas um novo nascimento. Tanto é que, ao anunciar isso para os reverendos, quando ele chamou todos à sua residência, né, os mais próximos, ele falou: não estou falando de reencarnação, é um novo nascimento. Então ele tentou e gravou até a sua voz falando isso, para expressar para todos que houve um nascimento verdadeiro, uma coisa nova, né, que tinha acontecido. Então eu acredito que o que ele sentiu a gente ainda está para sentir, mas podemos reconhecer que já existe no centro da nossa essência, no centro da nossa alma. E
A quarta pergunta aqui, nossos pensamentos e sentimentos nunca são nossos? É sempre Deus que nos faz pensar ou sentir? Ok. Temos que fazer ela em duas partes, né? É sempre Deus que nos faz pensar ou sentir. Na verdade, tudo que foi criado, tudo, desde o invisível para o visível, tudo pertence a Deus. Nada pertence a gente. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nossa alma, a respiração, tudo, a nossa família, tudo pertence a Deus. Não pertence a gente. A gente está tendo permissão de viver e reconhecer e sentir, observar o que é isso. Mas nada pertence a gente. Só que dentro de nós geram vários pensamentos e sentimentos. E na verdade eles não são nossos pensamentos. São nossos, que a gente sente e pensa, né? Mas são de milhares de almas, de milhares de antepassados também, que estão vivos dentro de nós. Todos, coletivamente, uma soma, gera em nós pensamentos e sentimentos. Né? Então, cada vez que a gente pensa, que a gente sente, na verdade, isso é um mecanismo para a gente poder comunicar com Deus. Deus criou esse mecanismo para a gente poder comunicar com Deus. Toda vez que Deus ilumina no centro da nossa alma, né? Ilumina para fora, que é sempre, é constante, a gente consegue perceber pensamentos e sentimentos. Ou dentro de nós, que estavam ali, ou através de outras pessoas, a gente vê esse reflexo dessa luz que iluminou. O que a gente tende a fazer é achar que aquele pensamento, aquele sentimento pertence a mim. Aquela situação sou eu. Mas, na verdade, é apenas um mecanismo para eu poder reconhecer que eu preciso servir a Deus naquele momento. Naquele momento, Deus iluminou, mostrou que foi perdoado, e junto com todas essas almas que também vivem dentro de mim, eu preciso retornar ao paraíso e me entregar de corpo e alma a Deus. Para que Deus possa criar algo novo de cada um de nós. Então, não nos pertence aquele pensamento. A gente é como fala em português, é um being, é um ente racional, né? A gente pensa, a gente sente. Mas isso é um mecanismo. Você não é o pensamento, você não é o sentimento. Você é algo que consegue observar e sentir e pensar. E o que você precisa fazer, na verdade, é você se entregar a Deus. Reconhecer que a gente, na verdade, manipulou, controlou essa vida. Não só esses anos que a gente está aqui na Terra, mas a vida, a existência, achando que era nossa. O próprio ar que a gente respira, espiritual e físico, é a própria vida de Deus. Né? The breath of life que fala. Meisama fala naquele ensinamento, caminho de fé que eu percorri. Né? Hoje eu respiro com meu espírito e meu corpo físico. E esses pensamentos, essa respiração, não pertence a nós. É a própria vida de Deus. A gente precisa devolver a Deus isso. A gente usa como se fosse nós. A gente esquece de reconhecer que Deus é o dono disso. Deus nos emprestou para podermos cumprir uma missão. A missão de Deus, não a minha missão, não o que eu acho que é a minha missão, mas a missão de Deus, de dar uma nova vida para toda a humanidade. Deus nos emprestou tudo isso, nos emprestou até o desenvolvimento, a consciência humana, para poder servir a Deus. Mas não pertence a gente isso. É um mecanismo para podermos servir a Deus, para poder encaminhar toda a humanidade, para poder comunicar com Deus. Então, esses são os dois pontos que eu gostaria de tocar e talvez semana que vem dê para a gente aprofundar um pouco mais nesses pontos. Então, tudo isso pertence a Deus. Sim. Com licença, então. Então, deixa eu te falar. Isso é muito complexo, porque realmente quem somos nós? Porque a gente aprende que
né, até hoje aprendemos que nós existimos, que nós somos espírito e alma. E se tudo pertence a Deus, e se tudo é para cumprir o propósito de Deus, fica bem complexo a gente poder absorver isso de uma vez só, porque faz a gente pensar mil coisas, né? Por exemplo, então o que eu estou fazendo aqui? Se Deus é a consciência de tudo, com todo respeito, sem querer ser mal educada, mas então ele resolve tudo. E o conflito que existe no mundo, isso também é coisa de Deus? As doenças que existem no mundo não são consequências das nossas ações? O que a gente vem aprendendo, milhares e milhares de encarnações, que a gente tem que vir para a gente resgatar as coisas? Então, no meu caso, né, gera 500 mil perguntas para mim, e essa consciência, eu tenho uma consciência? Ou simplesmente a gente está aqui como seres sem alma, sem vontade? Só precisa que a gente perceba esses sentimentos, essas situações. E onde fica a nossa individualidade se nós representamos todos os nossos ancestrais? Os nossos ancestrais não representaram a gente? O que nós estamos fazendo aqui? Eu acho assim, que são várias de maneira perguntas, grosseira, verdade, me desculpa, eu não quero ser mal educada, mas são milhares de perguntas que, enquanto você fala, vem à minha cabeça. É normal. Por quê? São milhares de almas vivas dentro de nós também estão sentindo. Também estão manifestando suas perguntas. Então funciona assim, né? Quando eu falo tudo pertence a Deus, uma forma mais simples de explicar, talvez seja. Hoje em dia, por exemplo, no seu caso, mora você, o seu marido e seu filho, certo? Em casa. Correto? Sim. Ok. Tudo na sua casa pertence a quem? Pertence aos pais, não é? Materialmente falando, nossa. Também, né? Quem coloca as regras em casa são os pais, não é? Sim. O filho, ele tem permissão de usar como se fosse dele. A casa é dele, está em casa, mas pertence aos pais, não é? Sim. Ok. Então, o que aconteceria se hoje o seu filho começasse a usar a casa da forma como ele bem entendesse? Tenta, né? Mas não dá certo. Não vai dar certo, não é? Então, não é que a gente não pode usar e expressar a nossa individualidade. Deus criou a individualidade, né? Seu filho jamais vai ser igual a você ou o pai dele. Por quê? Porque porque ele é um indivíduo, ele é separado. Mas tudo pertence aos pais, né? Colocando Deus por lado assim um minutinho, mas quem deu vida a ele foram os pais. Até a vida dele pertence aos pais. Individualmente, ele pode utilizar ela e viver sua vida, mas ele deve um reconhecimento aos pais que veio deles essa vida, não é? Então, se ele, por exemplo, hoje passar a desreconhecer, ele fala, né? Muitas pessoas falam, não reconheço meu pai, não reconheço minha mãe, né? Mas, na verdade, isso é falso, porque se não fosse pelos pais, independente do problema que tem entre os pais e os filhos, nunca estaria vivo, não é? Então, a própria vida que a gente tem, na verdade, a gente tem permissão de respirar porque Deus vive através de nós. A única coisa certa, eterna que existe é Deus. A única coisa eterna que existe é Deus. E essa eternidade, essa vida, existe no centro da nossa alma, que permite a gente estar vivo. Mas pertence a Deus, não pertence a gente. Deus criou a individualidade para poder desenvolver o plano dele, a vontade dele. Então, sim,
não é uma consciência única só a consciência de Deus. No centro da consciência de cada um, né, tá Deus, a verdadeira consciência, né? Mas cada um tem uma forma diferente de expressar isso, certo? Mas para cumprir uma missão de Deus, numa casa de Deus, que na verdade a gente vive no lar de Deus, no paraíso. Então, isso é muito importante a gente reconhecer, né? Essa necessidade de reconhecer Deus, né? Essa importância de reconhecer Deus, porque pertence a Ele. A mesma coisa do seu filho hoje falar, não reconheço mais vocês, e começar a viver a vida do jeito que ele tem. Vai criar uma desarmonia e a casa não vai nunca andar para frente, né? E a harmonia que a gente hoje, a desarmonia que a gente vivencia hoje, né? Que você estava falando agora, todo esse conflito, todas essas coisas, na verdade, é devido ao que a gente fez, de virar as costas para Deus. Isso é verdade, certo? Nossas escolhas. Só que Deus já perdoou isso. Ele já perdoou essa desarmonia, já perdoou todas essas falhas. E ele está dizendo, ok, agora vocês podem voltar para casa, viverem em harmonia comigo, servirem a mim como seu pai, né? E viver em harmonia. Mas já está perdoado. Não precisa ficar se julgando, rebatendo, né? Que a gente está sofrendo. A gente não está mais sofrendo. Continua sofrendo por quê? Porque a gente recusa reconhecer que Deus está em charge. Que Ele é o dono da casa. Então é a mesma coisa. Seu filho pega e usa a casa como se fosse dele. Aí você fala, cria um conflito, né? Fica um ano sem se falar. Aí um dia os pais falam, já te perdoei. Mas continua vivendo aquele conflito. Por quê? O pai perdoou, mas o filho não quer reconhecer que existe uma harmonia que tem que seguir. Né? Tá perdoado já, pode retornar ao paraíso. A palavra Messias foi criada para a gente poder retornar para casa, retornar a Deus e verdadeiramente servir em harmonia com Deus. Mas precisamos reconhecer que não pertence a gente tudo isso. Né? Nada pertence. Você morrendo, né? Morrendo fisicamente. Você não leva nada com você, correto? Certo. A própria alma, quem cria e destrói é Deus. Você não tem a força de criar e destruir, né? Por mais que você queira, a alma, quem faz é Deus. Então, reconhecer isso, na verdade, é a verdadeira ordem, né? Que Meshama fala. Né? Tem que ter ordem na vida, porque a gente precisa reconhecer quem está no centro dessa ordem, que é Deus, né? Então, it's a very good point, na verdade, né? Mas, e o difícil, o motivo que a gente não aceita é porque a gente veio há milênios já, né? Desde o começo da criação, querendo ser Deus, fazer melhor que Deus, né? Querendo tomar posse disso. Então, agora que a gente precisa reconhecer isso, é difícil. Então, vem esses sentimentos. Mas, na verdade, esses sentimentos estão vindo, como eu falei no começo, é o quê? É o próprio perdão de Deus. Porque milhares de almas sentem isso para a gente encaminhar. Então, a gente precisa, através do nosso sono, reconhecer, até esse sentimento negativo, Deus já perdoou. Até essa forma de pensar, Deus já perdoou. O nosso trabalho aqui na Terra não é resolver problemas de ninguém. Como você falou, né? Tudo pertence a Deus, não é? A gente não veio para resolver nenhum problema. A gente veio para encaminhar a Deus. É diferente. Ele que vai resolver. Ele que vai utilizar da forma como que ele precisa utilizar. A gente só precisa fazer a nossa parte, encaminhar. O problema é que a gente tenta resolver para Deus, né? Eu entendo o que você fala. Eu não entendo, eu não sinto assim uma questão negativa em termos de rebeldia, de não aceitação. Eu só acho que está faltando uma peça da ponte entre o que a gente viveu até hoje e o que a gente precisa viver a partir de hoje. Eu converso com muitas pessoas e o que falta para muitas pessoas abraçar essa causa, vamos dizer assim, né? Esse pedaço dessa ponte que de total materialismo passar para o espiritualismo. Porque essa ponte Deus deu muitos anos, mas ela não era clara para a gente, né?
a gente insistir em viver no materialismo. Então, eu nem sei como explicar isso para as pessoas, porque tem horas que eu até penso que está faltando um pedaço nessa ponte, para mim. Então, falar sobre essa consciência vai ser muito bom. Na verdade, isso é um ponto muito bom, né? Como eu estou desenhando aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas em vários estudos eu faço esse desenho. Ver nada. Depois aqui, olha pelo no, menos no vídeo. Google Mix não né? dá para ver. Mix não dá para ver. Eu uso esse estudo várias vezes, são 3 círculos, né? E o materialismo, na verdade, o Mishama fala que é 99% é materialismo, né? Então o mal, que é a raiz do materialismo, né? Ou o materialismo, na verdade, que é a raiz do mal, é 99%. E 1% é bem, que é Deus, né? O Mishama nos ensina. Então ele fala, na verdade, 1%, que é Deus, reverte e transforma o materialismo em espiritualismo, né? A ponte que liga, que permite isso acontecer, é a palavra Messias, né? Então, o que a gente não tinha até hoje, na nossa fé, como foi até feito na pergunta, né? A velha fé e a nova fé. Qual que são essas diferenças, né? A velha fé que a gente praticava até hoje era uma fé baseada, na verdade, nesse 99% na forma humana de ver, sem a ponte, né? A gente falava de Deus, mas na verdade o próprio nome de Deus a gente guardou, que é o nome Messias, né? A própria essência divina a gente guardou. Então a gente falava de Deus, mas não reconhece Deus. É a mesma coisa eu falar do Soraya, eu estou na sua casa, eu vivo na sua casa, eu faço tudo, mas eu não reconheço o seu nome, né? Eu simplesmente fico falando ela aqui, ela ali, não sei o que, blá blá blá, eu gosto muito dela, mas eu nunca reconheci você, né? Uma forma bem cru de explicar. Então, a ponte que permite a gente fazer isso é a palavra Messias, que na verdade é a essência, é o centro, é o ponto que fica nesse 99% que transforma. O Mirsama fala assim, né? Para a gente poder transformar o mal em bem, a gente precisa reconhecer o bem. Ele fala, a única forma de fazer isso é louvar a Deus. É reconhecer Deus. Né? Então, reconhecendo a palavra Messias, que é o próprio nome de Deus, esse 1% ele vai expandindo cada vez mais. Ele vai ficando cada vez maior. A ponto que ele envolve tudo isso, na verdade, né? O 99%. Então, na verdade, todo sentimento que a gente tem, todo pensamento que a gente tem, também é uma manifestação do nosso ego, do nosso apego, né? De vários antepassados, vários familiares, nosso ego, nosso apego. Cada vez que eu reconheço o nome Messias, eu reconheço Deus e eu encaminho isso a Deus, para Deus receber isso em seu paraíso, para Deus dar uma nova vida a todas essas almas, eu estou trabalhando nessa obra de Deus se expandindo, né? Englobando tudo. Deus está vivo no centro de cada um. Mas esse 1% vai ficando cada vez mais forte, vamos supor, né? Eu não sei se é uma melhor forma, mas uma forma para poder explicar só, né? Ele vai, a gente vai reconhecendo que Deus, na verdade, ele está envolvendo tudo isso. Ele está em controle de tudo isso. Então, o nosso eu vai ficando cada vez menor. O nosso ego, né? Ele não deixa de existir, mas ele passa a servir a Deus. Né? Esse 99% ele nunca vai deixar de existir, mas ele vai servir a Deus, ao verdadeiro Deus. E o que permite fazer isso é a palavra Messias. Por isso que a prática do Sonen é tão importante quando a gente utiliza a palavra Messias. Não adianta só falar, eu reconheço esse sentimento, eu reconheço esse pensamento que retorne a Deus. Ah, Deus, faça o que o Senhor acha. Não adianta isso. Eu preciso utilizar a palavra Messias. Mirsama fala, né, sobre a vibração da força da palavra, não é? Então existe uma vibração espiritual nessa palavra.
E cada vez que a gente está de nosso livre-arbítrio, de nossa vontade própria que Deus nos deu, né? Livre-arbítrio, entoando a palavra Messias, retornando a Deus através da palavra Messias, a gente está fechando essa ponte para toda a humanidade poder retornar a esse paraíso, para toda a humanidade poder despertar e nascer como filho de Deus, como Messias. Né? Então, a ponte sagrada para isso é a própria palavra. Né? Essa é a ponte. É por isso que é uma fé nova. Né? É uma fé que está aqui para realmente servir a Deus. Não é uma fé que eu estou indo para a igreja e pedindo um milagre. Eu estou com um problema e quero que Deus resolva para mim. Isso é um Deus muito conveniente. É um Deus, não é um Deus verdadeiro. Né? É reconhecer que de corpo e alma, Deus está utilizando o meu corpo, minha alma, meus pensamentos, meus sentimentos, para receber toda a humanidade no paraíso. Então, eu estou aqui para servir a Deus. É esse 99% que existe em mim se submetendo a Deus, ao Supremo Deus, para nascer como filho de Deus, como Messias. Ok, muito obrigada. Alguém perguntou aqui, ministro, será correto dizer que Deus e nós somos uma unidade na essência? Eu acho que eu entendi a pergunta. Mas sim, Deus está vivo dentro de nós. Né? Então Deus está uno a nós. Ele não está num paraíso, lá no além, em algum lugar. Né? Deus está vivo dentro de nós. A gente só respira porque Deus está respirando através de nós. Deus está nos permitindo sentir, perceber várias coisas. Né? Com a permissão de Deus, a gente pode fazer o que a gente faz. E o fato que Deus está vivo dentro de nós, ele tem que ser uno a nós. Né? Então, na verdade, Deus, ele é o centro dessa alma, né? Que está aqui. Então, eu não consigo existir, essa parte minha aqui não consigo existir sem Deus vivo no centro dessa alma. Meu desenho ficou todo borrado, eu peço desculpas, eu não sou um bom artista, mas eu acho que isso responde à pergunta que veio agora. Alguma outra pergunta? Eu tô passando aqui pelo Facebook, ver se eu acho algumas outras perguntas antes de desligar. Então, eu não consigo existir. Essa aí eu falando de novo pelo vídeo, desculpa a todos. Tô tentando achar aqui as perguntas. Pronto. Ministro? Sim, Mônica. Eu queria fazer uma pergunta. A gente sabe, né, a gente aprendeu como messiânicos, que tudo que acontece na vida da gente é como se fosse uma situação kármica que passa de pai para filho, né? Mas, verdadeiramente, por exemplo, na minha família, a minha família tem muito pessoas que ficam doentes e morrem de câncer. Uhum. Agora, a gente sabe que é de antepassados, né? Tudo que acontece na nossa vida de antepassados, de tataravós, bisavós, pai, mãe. Mas qual que é a raiz? A minha pergunta é o porquê que tudo isso acontece? Qual que é a causa? Qual que é a raiz disso tudo? Da repetição. Muita repetição. Isso tem a ver com as coisas que os nossos antepassados fizeram ou ocultaram, segredos de família. Qual que é a raiz disso tudo? Que eu tento tentar entender para me compreender sobre a minha vida, de quem eu sou, de onde eu vim. Ok. Deixa eu ver se eu consigo explicar, ok? Uhum. Até hoje, Gratidão. a gente achava... a gente comparava com karma, né? Eu estou passando por isso porque aconteceu isso numa vida passada e aconteceu assim, e agora eu estou resgatando isso, minha família está resgatando essa mácula, não é?
Sim. Ok. Mas, hoje, nós estamos aprendendo, né, dentro dos ensinamentos de Meixo Sama, que, na verdade, toda a humanidade já foi perdoada. Ok? Uhum. Então, toda a mácula da humanidade já foi redimida. Jesus redimiu isso 2000 anos atrás. Meixo Sama, ele manifestou esse perdão de Deus através da cerimônia provisória da vinda do Messias, em 1954. Então, na verdade, o que a gente está vivenciando hoje não é uma mácula que a gente está resgatando. Já foi resgatado. Nós viemos e fomos enviados do paraíso para retornar com toda a humanidade para o paraíso, para nascermos como filhos de Deus, Messias. Então, tanto a doença, quanto o conflito, quanto o que for, não é? Na verdade... Doença, conflito... Pobreza, não é? Pobreza. Isso tudo existe por quê? Porque a gente não reconhece Deus, ok? Mas Deus já perdoou tudo isso. A gente não está aqui resgatando isso. A gente está aqui para ser esse veículo, essa ponte, de levar toda a humanidade de volta ao paraíso, para nascer como filho de Deus, como Messias. Nessa fase da criação de Deus, nessa etapa da criação de Deus. Ok? Então, por exemplo, né, se nós temos um familiar que está doente, um familiar que tem problema de conflito, um familiar que tem alguma dificuldade, ok? Problema com bebidas também. Ou o que for o problema. Na verdade, nós precisamos reconhecer que Deus está vivo no centro da consciência deles, no centro da alma deles, no centro da nossa alma, e Deus está iluminando com sua luz tudo que Ele já perdoou de toda a humanidade. Então, aquele, por exemplo, um alcoólatra, né? Ele está representando todos os alcoólatras que já viveram, que vivem e que viverão. E a minha missão no momento é, através do nome Messias, encaminhar todas essas pessoas que já tiveram isso, que já foram perdoadas, para nascer como filho de Deus, como Messias. Por isso que a gente está vivenciando, por isso que a gente está vendo isso. A gente está vendo, mas também a gente sofre, né, ministro? Então, mas aí a gente sofre por quê? Por isso que eu falei para o senhor que a gente tem que arrancar uma raiz do porquê desse sofrimento. Então, mas aí que tá, a gente está sofrendo. A gente sabe que Deus já perdoou o pecado da humanidade. A gente não aceita. Mas esse não deixa de ser um sofrimento pra gente. Porque a gente não aceita. Porque é triste você ver uma pessoa doente na sua família. A gente não aceita que Deus está utilizando aquela situação, aquela pessoa para servir a Deus. É uma missão de Deus. Não é algo para mim. Até hoje a gente viveu assim. Eu preciso achar o motivo para eu mudar essa situação, ou para eu ensinar essa pessoa, para ela parar de sofrer, para isso melhorar. E a gente olha com uma visão bem limitada a situação. A gente olha a pessoa, a nossa família. Só que a gente não está olhando que, na verdade, Deus está utilizando eu e minha família para servir toda a humanidade. Para tirar toda a humanidade de um sofrimento. Para dar a verdadeira felicidade para toda a humanidade. Por exemplo, Meixo Sama, né? O caso de Meixo Sama. Meixo Sama, ao anunciar que ele nasceu como filho de Deus, como Messias, ele anunciou com um derrame cerebral. Ele estava com problema nos dentes, mal tinha dentes. O corpo dele estava todo debilitado. Por que Meixo Sama anunciou que nasceu como filho de Deus Messias nessas condições? E não com o corpo são, e não com andando, sem problema, né, sem ter que estar na cadeira de rodas, sem dor de dente. Por que Meixo Sama não teve um corpo físico curado por Deus e depois anunciou que nasceu como filho de Deus Messias? Então a gente tem que olhar bem profundo nisso, né? O fato que Meixo Sama teve um derrame cerebral e anunciou que nasceu como filho de Deus Messias é muito grave. A gente fala, lá vai o ministro repetindo isso de novo. Nossa, ele está falando desse derrame cerebral de novo. Porque a gente não tem ainda essa percepção de ver que o próprio Meixo Sama não foi
declarar que nasceu como Messias isento de doença, isento de problema, isento de conflito. Existia um grande conflito dentro da igreja na época, né? Mas Meshama anunciou que nasceu como filho de Deus Messias. Por quê? Deus estava mostrando a verdadeira salvação, a verdadeira vida, a verdadeira missão do ser humano de se tornar um ser divino, nascer como filho de Deus Messias, é além do corpo físico, é além dessa vida física só. Meshama, ele usou o corpo e a alma dele para mostrar para a humanidade que, independente de sua situação, independente da sua condição no momento, você pode nascer como filho de Deus Messias. Só que a gente não aceita isso de coração, né? Uma parte nossa não aceita. Uma parte nossa aceita. Verdade. Só que uma parte nossa fala, isso não faz sentido. Também. Eu não quero. Então, por não aceitar Deus e por não aceitar que a gente tem que servir a Deus através daquela situação, encaminhando tudo isso a Deus, a gente sofre. Então a gente cria o sofrimento, na verdade. Não por causa da situação, mas porque a gente não aceita a verdade, não aceita Deus, não aceita que a gente tem que servir a Deus. Aí a gente acaba sofrendo. Né? Uhum. Então esse é o grande truque, né? A grande dificuldade. Realmente centralizar em Deus. É o pulo do gato. Realmente centralizar. É o pulo do gato. Deus está mostrando que ele já perdoou, né? Toda vez que a gente vê um problema agora, toda vez que a gente vê uma situação, isso já foi perdoado por Deus. Puxa, Deus, muito obrigado. Através do nome Messias, eu quero retornar ao paraíso com todos que já foram perdoados nessa situação. Aí, até quando alguém está purificando, como a gente vê a purificação, né, que não é purificação, mas quando a gente vê isso, a gente pode falar, essa pessoa também está sendo utilizada por Deus. Para eu, junto com ela e toda a humanidade, poder retornar ao paraíso e nascer como filho de Deus Messias. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Né? Mas é o grande treino, né, de reconhecer que esse corpo, essa alma, tudo isso está aqui para servir a Deus. Né? É verdade. Ok? Obrigada, gratidão. Thank you. Eu que agradeço a todos. Eu vou encerrar o estudo por hoje. Eu vou fazer uma versão do estudo em inglês para todos que tiveram dificuldade ontem. Eu sei que a gente está tendo algum delay aqui no Facebook, eu não sei por quantos minutos, mas eu vou ver se ainda roda aqui o vídeo no Facebook um pouco para ver ele terminar. E assim que puder, a gente faz o Ô, ministro, não é melhor no Instagram? Instagram? Eu acho que não sei. O Instagram, eu assisto live todo dia. Ah, é? No Instagram e no YouTube também. O problema é que a gente tem muitas plataformas, para alcançar todo mundo tá complicado. Mas eu vou tentar, vou pesquisar. Tá bom? Vai. A pessoa também tem que aderir à plataforma que você colocar. Ué. Então, no momento a gente vai ter que fazer pelo Facebook por agora. Tá bom? Eu estou pesquisando ainda o YouTube e outras formas, mas eu agradeço a participação de todos e vamos encaminhando. Todo o nosso eu, tudo que a gente aceita e não aceita, entende e não entende. São várias almas que estão manifestando através de nós para também poderem retornar ao paraíso e nascer como filho de Deus, como Messias. Ok? Muito gratidão. Obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Tenham uma ótima noite. Boa noite, obrigada. Thank you.